Saúde os irmãos com a paz do Senhor. Ainda em pé, abramos as nossas Bíblias em Atos dos Apóstolos, capítulo 7. Nós vamos ler duas passagens. A primeira em Atos, capítulo 7, a partir do versículo 20. Atos 7 e 20. Nesse tempo nasceu Moisés, e era muito formoso, e foi criado 3 meses em casa de seu pai. E sendo enjeitado, tomou a filha de Faraó e o criou como seu filho. E Moisés foi instruído em toda a ciência dos egípcios, e era poderoso em suas palavras e obras. E quando completou a idade de 40 anos, veio-lhe ao coração ir visitar seus irmãos, os filhos de Israel. E vendo maltratado um deles, o defendeu e vingou o ofendido, matando o egípcio. E ele cuidava que seus irmãos entenderiam que Deus lhes havia de dar a liberdade pela sua mão, mas eles não entenderam. E no dia seguinte, pelejando eles, foi por eles visto, e quis levá-los à paz, dizendo: varões, sois irmãos, por que vos agravais um ao outro? E o que ofendia o seu próximo repeliu, dizendo: quem te constituiu príncipe e juiz sobre nós? Queres tu matar-me como ontem mataste o egípcio? E a esta palavra fugiu Moisés, e esteve como estrangeiro na terra de Madiã, onde gerou 2 filhos. Vamos também ler em Hebreus capítulo 11, Hebreus capítulo 11, versículo 23. Hebreus 11 e 23. Pela fé Moisés, já nascido, foi escondido 3 meses por seus pais, porque viram que era um menino formoso e não temeram o mandamento do rei. Pela fé Moisés, sendo já grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus, do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado, tendo por maiores riquezas o vitupério de Cristo do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensa. Pela fé deixou o Egito, não temendo a ira do rei, porque ficou firme como vendo invisível. Pela fé celebrou a Páscoa e a aspersão do sangue, para que o destruidor dos primogênitos lhes não tocasse. Amém. Irmãos, podem se assentar. Motivo de alegria estar mais uma vez com os irmãos. Agradeço a confiança do pastor Carlos, agradeço ao irmão Edinaldo também, que fez essa ponte. E já faz uns meses, né, que a gente marcou aqui para estar com os irmãos aqui hoje. E veio ao meu coração falar com os irmãos hoje esses 2 textos do Novo Testamento, falam a respeito da vida de Moisés. Moisés, que é o principal personagem para os judeus. Há uns 10 anos atrás, mais ou menos, os judeus no mundo inteiro fizeram uma pesquisa para dizer qual era o judeu mais importante da história. Como eles acham que Jesus não é o Messias, então ganhou Moisés. Moisés ganhou, mas é porque foram os judeus que votaram, né? A gente sabe que Jesus é maior do que Moisés. Mas Moisés, ele é uma personagem muito importante na história de Israel. Porque Israel foi liberto do Egito pela mão de Moisés. Moisés foi escolhido
escolhido por Deus para ser o libertador. E mais do que isso, Deus escolheu Moisés também para, através de Moisés, entregar a lei para o povo. Moisés também pastoreou o povo, liderou o povo durante a sua jornada no deserto. E ele só não entrou na terra prometida porque ele mesmo falhou, porque ele não obedeceu a Deus e ele acabou morrendo antes de entrar na terra prometida. Mas é importante a gente ver que Moisés tem um destaque tão grande que Deus o sepultou, e ninguém sabe até hoje onde foi sepultado Moisés, para evitar que o povo idolatrasse Moisés. E Moisés teve uma importância tão grande que corria o risco do povo idolatrar Moisés. Mas eu gostaria de, nesses dois textos, o primeiro texto foi Estevão, né? A Bíblia diz que Estevão, o primeiro mártir do cristianismo, o primeiro crente que morreu por causa da sua fé em Jesus, ele estava cheio do Espírito Santo e fez esta pregação aqui no capítulo 7 de Atos, e ele acabou morto, apedrejado, mas a Bíblia diz que o seu rosto brilhava como o rosto do anjo, tamanha a presença de Deus. E nesta pregação ele fala de Moisés, ele mostra alguns aspectos importantes da vida de Moisés. E o outro texto foi o escritor aos Hebreus. A carta aos Hebreus, ela foi escrita para que, e a gente estudou na escola dominical, agora terminou hoje de estudar na escola dominical, que a carta aos Hebreus, ela foi escrita para crentes que estavam pensando em abandonar Jesus. E há um momento em que o escritor aos Hebreus, ele pega testemunhos, vidas de pessoas do Antigo Testamento que venceram pela fé. E entre essas pessoas, a segunda pessoa mais citada pelo escritor aos Hebreus é exatamente Moisés. Então, esses dois textos, eles mostram a vida de Moisés como um exemplo que nós devemos ter como crentes. E era isso que eu gostaria de meditar com os irmãos esta noite. Como Moisés venceu, e o que ele fez para vencer, e o que nós também precisamos fazer para vencer. Porque Moisés estava indo para a terra prometida, ele não entrou lá, mas ele foi salvo. Ele não entrou na terra prometida, mas ele foi salvo. Aliás, é interessante a gente ver que Jesus chamou Moisés lá no Monte da Transfiguração para conversar com ele. Então ele acabou entrando na terra prometida por outra forma, né? Jesus permitiu que ele pisasse na terra prometida. Mas a verdade é que Moisés, ele nos ensina, e eu gostaria de meditar com os irmãos esta noite, quais as lições que nós devemos ter para vencer como Moisés venceu. Primeira coisa que a gente deve observar é que Moisés nasceu num momento muito difícil da história do povo de Israel. Israel estava no Egito. Nós conhecemos a história, que José foi para o Egito, depois houve uma grande fome, José estava como governador do Egito, seus irmãos achavam que ele havia morrido, não sabiam do paradeiro dele, ele se fez conhecer dos seus irmãos, e sabendo que estava começando uma grande fome, ele então chama o seu povo, seus parentes, seus irmãos, seu pai, para que fossem para o Egito. E lá no Egito, Deus multiplicou grandemente Israel. Era um propósito de Deus. Deus levou para a terra melhor que existia, para o país mais desenvolvido, porque ele tinha um plano com Israel. E a verdade é que em 215
15 anos, Israel, que foi para o Egito como sendo 70 pessoas, se multiplicou para mais ou menos 3 milhões de pessoas. E é bom a gente falar que as pessoas pensam que Israel ficou 400 anos no Egito e ficou escravizado 400 anos no Egito. Não. 400 anos foi o tempo entre o nascimento de Isaac e a libertação do Egito. Está lá no capítulo 15 de Gênesis. 400 anos é esse tempo entre o nascimento de Isaac, quando começa a se cumprir a promessa de Deus a Abraão, até a saída do Egito. Eles ficaram 215 anos no Egito. Se a gente for fazer as contas da idade de todos os patriarcas, você vai ver que eles ficaram 215 anos. E só ficaram oprimidos e escravizados 80 anos. Porque quando eles chegaram lá e José era governador, eles viviam bem. José era o governador. E quando eles foram para lá, José tinha 39 anos. E José viveu até 110 anos. Então eles ficaram ali, ó, quase 70 anos sob o governo de José. E depois que José morreu, a Bíblia diz que ainda durante um tempo Israel viveu bem. E Israel viveu tão bem no Egito que esqueceu que Deus tinha prometido para eles a terra de Canaã. Por isso que José não deixou ser colocado numa pirâmide. José disse: olha, deixa aí meu caixão, que eu quero que vocês levem os meus ossos para serem sepultados na terra de Canaã, porque Deus prometeu que vai nos dar aquela terra. A esperança de José não era no Egito, mas o povo estava acostumado, estava muito bom, não é? Eles cuidavam das ovelhas, do gado. O egípcio ele achava que era abominação cuidar de gado, então não tinha concorrente. Israel não tinha concorrente, era uma terra boa e ninguém queria saber do Egito, de sair do Egito. Aí Deus fez uma lembrança, mudou o governo no Egito, assumiu uma nova dinastia. A Bíblia diz que não conhecia José, e o novo faraó, quando viu os israelitas numerosos, ele ficou preocupado, e aí que ele começa a perseguir o povo. Aí ele dá uma ordem para matar as crianças do sexo masculino. E é justamente nessa época que nasce Moisés. Moisés nasce no momento em que havia uma ordem para matar os meninos de Israel. E naquele tempo não tinha ultrassom. Eu fico imaginando a mãe de Moisés grávida, e ela falando: vai ser menino ou vai ser menina? Se for menino, ele corre o risco de ser morto. Olha a aflição daquela mãe. E Joquebede, ela já tinha tido 2 filhos, um menino e uma menina, Miriam e Arão. E agora nasce, e quando ela vê a criança, o que diz o texto, tanto o escritor aos Hebreus, quanto o Estevão aqui na pregação, ele diz que quando nasceu a criança, os seus pais viram que Moisés era muito formoso, ele era diferente, era uma criança diferente, bonita, formosa. Eles viram que havia algo de diferente naquela criança. A Bíblia não diz por que eles acharam a criança formosa, porque criança, a gente pode ver, bebê é tudo feinho, né? É tudo feinho, bebê é tudo feinho, mas havia algo de especial. Era Deus já trabalhando. Deus fez aqueles pais perceberem que aquela criança era diferente. A Bíblia não diz a
tradição judaica, diz que o rosto de Moisés brilhou. A tradição judaica diz que Miriam, que era a irmãzinha dele, profetizou a respeito dele. Por isso que a Bíblia diz que Miriam é profetisa. Isso a Bíblia não diz, isso é a tradição judaica que diz. O que a Bíblia diz é que ele foi achado muito formoso, belo, diferente. E aqui vem a primeira coisa importante que nós precisamos aprender com Moisés: é que nós temos de ser diferentes. Ser diferentes. É como eu disse, toda criança quando nasce é feinha, mas Moisés era muito formoso, ele era diferente. Ao nascer ele estava diferente, e nesta diferença é que surgiu a coragem dos seus pais para esconder o bebê durante 3 meses. Não é fácil esconder um bebê. E numa época em que havia uma ordem do rei para matar as crianças. Por quê? Porque Joquebede, ela não ficava dentro de casa o dia inteiro. Todo mundo sabia que Joquebede estava grávida. Não tinha como esconder. Os policiais, os servos de Faraó sabiam: aquela mulher está grávida. Cadê aquela mulher grávida? Eu não sei como é que Joquebede saía de casa depois que Moisés nasceu. Eu fiquei pensando, porque ela também não podia deixar de sair de casa. Porque se ela deixasse de sair de casa, dava a dica de que a criança tinha nascido. Como foram esses 3 meses? A gente lê aqui, 3 meses, mas 3 meses não é 3 horas. Era uma aflição muito grande. Eu não sei se quando ela saía de casa ela põe uma almofada assim, para o povo achar que ela ainda estava grávida. Eu não sei. O que eu sei é que deu trabalho esconder esta criança. Mas esta criança era diferente. E na diferença, os pais tiveram a coragem de desafiar a ordem de Faraó. E nós, irmãos, temos que ser como Moisés. Jesus diz que quem vê o reino de Deus, ele nasce de novo. Pedro diz que nós somos gerados de novo pela palavra de Deus. O crente, ele nasce de novo. Então nós, quando nascemos, nós também nascemos como Moisés. Moisés nasceu formoso, bonito, diferente. O crente, quando aceita Jesus, ele nasce de novo e ele tem que ser bonito e diferente. Eu estou falando, o nosso nascimento é um nascimento espiritual. E quando nós nascemos, nós somos belos. Por quê? Porque nós refletimos a beleza de Cristo. O crente, quando ele nasce de novo, quando ele é salvo, a Bíblia diz que ele, quando recebe Jesus, ele se torna filho de Deus e se torna irmão de Jesus. E Jesus é belo e os irmãos são sempre parecidos. E agora nós somos parecidos com Jesus. Nós somos diferentes. Será que somos mesmo? Moisés, ele começa como um recém-nascido, diferente, formoso. Por isso que ele venceu. Por isso que ele é um exemplo. Eu e você precisamos, quando recebemos Jesus, ser belos e ser diferentes. Só se nós formos diferentes e se nós formos belos, e esta beleza aqui
é a beleza espiritual, é a beleza moral, é a santidade, é o brilho de Deus na nossa vida, é a glória de Deus na nossa vida. Só assim nós vamos ter coragem de enfrentar o mundo, de enfrentar o diabo. Foi a beleza, foi a diferença de Moisés que deu coragem para que seus pais desafiassem Faraó. E Faraó simboliza o diabo, porque o Egito simboliza o mundo, e o mundo, a Bíblia diz que está no maligno. Tem muito crente hoje que não tem coragem de enfrentar o mundo, que não tem coragem de combater o pecado. E por que ele não tem coragem de combater o mundo? Por quê? Porque ele não está belo nem diferente. Tem muito crente aí no mundo hoje que faz a mesma coisa que as outras pessoas, vive do mesmo jeito, só tem o título de crente. Esse não combate o pecado, esse não tem coragem de enfrentar o mundo. Por quê? Porque ele não é belo nem diferente. E quando nós somos belos e diferentes, nós não só enfrentamos o mundo, como incentivamos e animamos os nossos irmãos a também enfrentarem o mundo. Quinta-feira eu estava lá com o irmão Edinaldo numa igreja, e eu falava disso, que o escritor aos Hebreus, lá no capítulo 12, ele diz assim: e nós, rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. O que o escritor aos Hebreus diz? Ele está dizendo o seguinte: por causa do testemunho dos heróis da fé, entre eles Moisés, eu crio ânimo para deixar o embaraço, deixar o pecado e ir para o céu. Quantas vezes a gente não vem para o culto abatido, desanimado, chateado, e um testemunho de um irmão nos anima, nos incentiva. Você às vezes está com um problema, aí o irmão conta um problema bem maior que o seu, e Deus deu vitória, e aí você fica animado. Eu estava reclamando uma coisa tão pequena, e aquele irmão teve um problema tão grande, e Jesus resolveu, vai resolver o meu também. Então, agora, para eu receber as bênçãos de Deus, para eu vencer o mundo, eu preciso estar em comunhão com Deus, eu preciso estar em santidade, eu preciso ser belo e diferente. Quando eu sou belo e diferente, eu venço o mundo, eu tenho coragem para combater o pecado, para enfrentar o mundo, mas eu também sirvo de estímulo para que os outros também vençam. Moisés, a primeira característica dele é que ele era muito formoso, e por causa disto os seus pais o esconderam 3 meses. Mas chegou um momento em que ele não podia mais ser escondido, não tinha mais como esconder, não tinha. E aí o que os seus pais fizeram? Pediram a orientação de Deus. E a mãe de Moisés fez aquele cestinho, colocou a criança e não jogou no rio. Tem muita gente que pensa que ela jogou a criança no rio e o cestinho foi nadando. Não é isso
que está escrito. Depois você vai ler lá direitinho. Ela levou a criança na beira do rio, onde ficava ali a plantação, o junco, e ela deixou ali, porque ela sabia que naquele lugar a filha de Faraó sempre ia se banhar. Ela sabia que ali era o lugar que a filha de Faraó banhava. E ela então colocou ali estrategicamente, dirigida por Deus. Ela confiou que o próprio Faraó iria cuidar da criança, porque ela não tinha medo de Faraó. Ela enfrentava o maligno, porque ela sabia que Deus tinha promessas para o povo de Israel, e que Moisés era aquela pessoa escolhida por Deus. Ela agiu pela fé. Ela sabia que todas as coisas que acontecem para o bem do povo de Deus. Não tenha medo do mundo, não tenha medo do mal, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Tudo que acontece para o bem. Por que Deus deixou que Golias intimidasse o povo? Aliás, primeira coisa, por que Deus deixou crescer um homem tão grande? E o homem ser tão bom na guerra? E pôr todo o povo, e todo o exército de Israel com medo, inclusive o rei. Que Saul era o homem mais alto de Israel, lembra? Que ele foi escolhido como rei, e o povo ficou admirado, porque do ombro para cima ninguém era da altura de Saul. Então Saul não era baixinho não, mas o Saul também não ia enfrentar o Golias. Por que Deus permitiu que Golias ficasse todo aquele tempo insultando a Deus, insultando o povo? Porque era através de Golias que Deus ia revelar Davi. Era através de Golias que Deus ia mostrar para Israel que ele não havia se esquecido do povo, e que já tinha escolhido alguém para guerrear as guerras do povo. Se não tivesse Golias, ninguém ia descobrir Davi. Então não tenha medo de Faraó. Faraó, que queria matar Moisés, foi quem criou Moisés. E ainda pagou um salário para a mãe de Moisés criar a criança, até os 7 anos de idade mais ou menos. Mas tudo isso aconteceu porque a mãe de Moisés teve fé, não teve medo de Faraó, e levou o cestinho bem onde a filha de Faraó ia se banhar. Tenha esta coragem. Tudo que os seus perseguidores estão fazendo, tudo que os maldosos estão fazendo, é para revelar o poder de Deus na sua vida. Ela deixou a criança ali, e nós sabemos a história. E a filha de Faraó tomou aquela criança. E vejam bem que a filha de Faraó, ela foi bem clara. Quando ela viu a criança, falou: essa criança é dos hebreus. Essa criança é dos hebreus. Mas ela viu, a criança era bonita e diferente. O que ela poderia ter feito? É dos hebreus, chama um soldado aí e mata. Não. Mas como ele era belo e diferente, Deus mudou a coisa. Eu vou adotar esta criança. E aí Miriam já entra e já fala: olha, eu conheço uma mulher que pode cuidar dessa criança, dar de mamar para ela, até que ele possa ir para o palácio. Ele se
tornou filho da filha de Faraó. Depois que eu nasci, eu tenho que ser belo e diferente. Eu tenho que viver em santidade. Mas eu preciso ser educado na palavra de Deus. Moisés, ele aprendeu com sua mãe as promessas de Deus para Israel. Ele aprendeu a respeito da história de Abraão, de Isaac, de Jacó, de José. Ele aprendeu que o Egito não era o lugar do povo. Ele aprendeu que agora que o povo estava sendo oprimido, ele precisava de um libertador. Ele aprendeu que os seus pais achavam que ele era o libertador. E quando ele foi para a casa de Faraó, tudo aquilo estava no seu coração. A palavra de Deus foi escondida no seu coração. Irmãos, nós precisamos dar prioridade ao estudo da palavra de Deus. Nós precisamos esconder a palavra de Deus no nosso coração. O salmista disse: escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Para eu continuar santo, para eu continuar diferente, para eu continuar belo, eu preciso esconder a palavra de Deus no meu coração. E nós estamos escondendo a palavra de Deus no coração? Nós estamos meditando na palavra de Deus? Nós estamos estudando a palavra de Deus? Nós estamos vindo ao culto de doutrina? Nós estamos vindo à escola bíblica dominical? Ou nós estamos desperdiçando o nosso tempo com outras coisas? Foi isso que fez a diferença na vida de Moisés. Ele tinha mais ou menos 7 anos de idade quando foi para a casa de Faraó. E até 40 anos ele não voltou a conviver com os hebreus. Ele ficou praticamente 33 anos fora do convívio com Israel. Mas porque ele tinha escondido a palavra no seu coração, ele não se esqueceu da palavra de Deus. É por isso que Salomão diz: instrui a criança no caminho que deve andar, e quando envelhecer, ele não se esquecerá. Eu conheço um irmão, hoje ele é pastor, mas ele diz que os pais dele trabalhavam na roça, na plantação de café, e ele, criancinha, ele ia com eles para a roça, que eles não tinham quem deixar a criança, e a mãe ia ensinando a palavra de Deus, ensinando todas as coisas da Bíblia, cantando hinos com ele, contando história da Bíblia, enquanto colhia café e a criança estava ali. Ele veio para a cidade grande quando era já no fim da adolescência, e ele chegou aqui, veio morar aqui em São Paulo e desviou. Mas ele me contou que mesmo desviado, no mundo, na prostituição, na bebida, às vezes ele estava no bar e ele lembrava de um hino que a mãe dele cantava, ele lembrava das histórias. Aí diz que ele aí tomava mais cachaça ainda, para ver se saía da cabeça, e quanto mais ele bebia, mais se lembrava. Aí teve um dia que ele estava no bar lá, e ele lembrando disso e tomando a cachaça, e o companheiro de pinga dele lá começou a falar mal de crente. E ele ficou bravo, ele falou: não fala mal de crente. Diz que bateu no homem, foi uma confusão, chamou a polícia, tudo. Aí quando ele foi embora, eles levaram para a delegacia, tudo. Quando ele saiu lá da delegacia, ele falou, ele tomou uma decisão. Ele falou: olha, eu não sou crente, não esqueci
a palavra de Deus, e agora vim até aqui, fichado aqui na polícia, porque eu bati em alguém que falou mal de crente. Então o negócio é eu vou voltar a ser crente de novo. E ele foi para a igreja, se reconciliou, e hoje é um grande obreiro da obra de Deus. Por quê? Porque ensinou quando era criança, e não se esqueceu. Mães, ensinem, tragam suas crianças para a igreja. Eu sei que às vezes dá trabalho, num dia como quente hoje a criança fica inquieta. Não pense nunca em deixar a criança em casa, não. Traga aqui, ensina em casa, conta a história da Bíblia para ele, porque ele jamais se esquecerá. Ele jamais se esquecerá. Moisés não esqueceu. Aí ele foi para o palácio. Lá no palácio ele foi criado como um príncipe. Ele era filho da filha de Faraó, ou seja, neto de Faraó. Ele foi preparado para ser um faraó. Ele aprendeu toda a ciência do Egito. O Egito era o lugar mais avançado daquele tempo. Até hoje, os estudiosos ficam admirados com a capacidade do Egito. Só de construir aquelas pirâmides, né? Com as condições daquele tempo. A Bíblia diz: Moisés foi instruído em toda a ciência dos egípcios. O escritor aos Hebreus diz: pela fé Moisés, sendo já grande. A Bíblia não conta mais, nós sabemos pela história, que Moisés, além de ser instruído em toda a ciência dos egípcios, então ele aprendeu a ler a língua dos egípcios, aqueles hieróglifos, aquela coisa toda. Ele aprendeu astronomia, engenharia. Flávio Josefo, que é o grande historiador dos judeus, diz que ele foi general, ele conhecia a arte da guerra, ele foi treinado para ser militar. Ele aprendeu toda a religião dos egípcios. Por quê? Porque Faraó era considerado um deus. Se ele era neto do Faraó, ele tinha que conhecer toda a religião dos egípcios. Ele também deve ter sido formado em magia. Porque vocês lembram que tinha os magos de Faraó, que faziam até meio feitiçaria e tal? Ele aprendeu tudo isso também. Porque ele ia ser um faraó. Ele tinha que saber tudo isso. Mas ele não esqueceu a palavra de Deus. Nós também neste mundo, irmão, nós estamos no mundo. Nós não somos do mundo, mas nós estamos no mundo. E nós também temos que ser instruídos. Nós temos que saber, aprender matemática, aprender português, geografia, história. Você tem que estudar. Crente tem que estudar. Tem muito crente que diz: não, eu vou para o céu, então não preciso estudar. Você está no mundo. E enquanto você estiver aqui no mundo, você tem que comer, beber e dormir. E para isso você precisa trabalhar. E para trabalhar você precisa ter capacidade para trabalhar, para poder ser empregado. Então você precisa estudar. E isso não vai tirar a palavra de Deus que está no seu coração. Ninguém desvia porque estuda. Pastor Carlos, eu que sou o mais antigo, sabe que na igreja teve um tempo que dizia que se estudasse desviava, né? Se estudasse desviava, não podia estudar. Moisés foi instruído em toda a ciência do Egito. Ele se preparou para fazer a obra de Deus. E ele tinha isso no seu coração. Porque é interessante que a Bíblia diz que quando ele fez 40 anos, ele decidiu ir se encontrar com o povo de Israel. Foi ele quem decidiu. Porque ele sabia, Estevão diz que ele sabia que ele era o libertador do povo. Deus já tinha falado com ele que era ele quem ia livrar o povo. E quando ele fez 40 anos, ele tomou uma decisão. Ele resolveu
perdeu. Ele não quis saber do posto que ele tinha, da posição que ele tinha de filho da filha de Faraó. Ele sabia que ele era do povo de Deus. Era uma posição confortável, lhe dava poder, lhe dava dinheiro, lhe dava fama, mas ele quis voltar para o povo, porque ele queria fazer a vontade de Deus. E aí vem outra lição para nós. Faça o que tem que fazer nesse mundo, aprenda o que você tem que aprender nesse mundo, mas nunca se prenda com as coisas deste mundo. Tudo que está aí, aproveite todas as oportunidades, mas tudo é para a glória de Deus. Não se prenda com as coisas deste mundo. Muitas pessoas se perdem porque na hora de aproveitar das coisas que Deus, das oportunidades, elas se aproveitam das oportunidades, mas elas se prendem com essas coisas. Faz como o jovem rico. O jovem rico era religioso, cumpria todos os mandamentos, mas ele se deixou prender pelas riquezas que Deus lhe tinha dado. Quando Jesus disse: vai, vende tudo que tens, dá aos pobres e siga-me, ele foi embora, porque ele não quis se desprender das suas riquezas. Entre Jesus e as riquezas, ele ficou com as riquezas. Entre Jesus e as coisas do mundo, fique com Jesus. Moisés, ele era filho da filha de Faraó, mas ele preferiu ser membro do povo de Deus. Ele preferiu fazer a vontade de Deus. Ele recusou ser chamado filho da filha de Faraó e foi ao encontro do povo. E quando ele chegou diante do povo, ele viu ali um egípcio maltratando um israelita, que era comum, porque eles estavam escravizados, eles estavam oprimidos, e o egípcio foi maltratar, e Moisés, indignado com aquilo, foi lá e matou o egípcio. Usou do seu conhecimento, ele certamente estava armado, ele sabia lutar, e ele matou o egípcio. Ele não sabia enterrar, ele foi enterrar na areia, aí não é lugar para enterrar. Mas ele é normal, porque ele, como príncipe, como general, ele fazia estratégia, tudo, até sabia lutar, mas depois eram os soldados que faziam a parte. E ele matou o egípcio. E ele aí nos dá uma outra lição. Não podemos usar as armas do mundo para fazer a obra de Deus. Moisés sabia que ele tinha a obra de Deus para fazer, que era ele que tinha que libertar o povo. Só que ele achava que ele ia libertar o povo só com o conhecimento que ele tinha obtido no Egito. E ele usou uma arma humana, uma arma do Egito. A Bíblia não diz que arma foi, mas provavelmente devia ser uma espada, alguma coisa, que ele tinha por ser general, por ser neto de Faraó. Ele chegou lá e matou o egípcio. E ele achou que no outro dia o povo ia ficar do lado dele. Aí ele encontrou dois israelitas brigando, e ele foi lá apartar a briga e disse: olha, vocês não podem brigar, vocês são irmãos. Aí um deles falou: você vai matar a gente como matou o egípcio ontem? Aí, como diz o povo por aí, a casa caiu, né? Moisés descobrindo que eu matei o egípcio. E ele achava, o que diz Estevão? Ele achava que o povo ia entender que ele era o libertador. Mas o que diz Estevão? O povo não entendeu. E
sabe por que não entendeu? Porque as coisas de Deus não se entendem racionalmente, humanamente. E é por isso que eu não posso usar as armas humanas para fazer a obra de Deus. Tome cuidado com isso. Você às vezes tem uma missão para fazer, mas você acha que você vai fazer com o seu conhecimento, com a sua experiência, com a sua habilidade e com as armas humanas. Quantas vezes a gente não vê alguém querendo expulsar demônio batendo com a Bíblia na cabeça do cidadão? Ele acha que batendo com a Bíblia na cabeça o demônio vai embora. Isso é uma arma humana, não é assim. A Bíblia diz que nós expulsamos o demônio em nome de Jesus. É na hora que Deus vai falar para sair o demônio, quando o Espírito Santo falar, manda sair, você vai lá e expulsa. É a arma. As nossas armas, diz Paulo, não são carnais, elas são espirituais. A irmã contou aqui o testemunho da salvação do pai dela. Veio na hora certa, do modo certo, que era o modo de Deus. Quantas vezes a irmã não tentou usar de argumentos, de até experiências e acontecimentos, para tentar mostrar para o seu pai que Jesus salvava, e foi tudo em vão, porque não são as armas carnais, são as armas espirituais. Confie em Deus, peça a Deus, e no momento certo Deus sabe fazer o que tem que ser feito. Não era aquele momento ainda. Moisés tinha 40 anos, ele achava que estava no vigor da idade, talvez ali no momento político favorável para libertar o povo. Eu não sei, a Bíblia não fala, mas quem sabe estava mudando de Faraó, ou tinha uma briga ali. Moisés falou, agora o negócio está aqui, eles estão brigando entre si, é a hora certa para eu ir. Mas não era, ainda ia demorar mais 40 anos. É quando Moisés aprendesse a cuidar de ovelhas, e a ficar 40 anos cuidando das ovelhas do seu sogro, quando ele fosse pai de 2 meninos, é que ele ia voltar para livrar o povo, já com 80 anos. Quando Deus o chamou, Moisés disse, agora não dá mais, eu não sei nem mais falar direito. Não é que ele era gago não, o pessoal fala que ele era gago, não era nada disso. É que ele já tinha perdido a influência da língua do Egito. Fazia 40 anos que ele não falava mais a língua do Egito, nem a língua de Israel, porque ele falava a língua do sogro lá, que era midianita. Ele já não tinha mais a etiqueta da corte, ele não tinha nem mais roupa de príncipe. Eu acho que ele chegou para Deus e falou, nossa, quando eu estava bom, forte, 40 anos de idade, armado, pronto, não era agora que eu já estou velho, que eu tenho 2 crianças para cuidar, que agora que eu trabalho com pastor, que já não sei nem falar, agora não dá mais, agora é que era a hora. E é interessante que quando Deus chama Moisés diz, eu não tenho condição tal. Aí Deus diz, o que você tem na sua mão, Moisés? Ele diz, uma vara. Naquele tempo, quando eu tinha 40 anos, eu tinha uma espada bonita, eu até matei o egípcio, você lembra? Mas agora eu tenho uma vara. O que eu vou fazer com essa vara? Mas foi com essa vara que ele libertou o povo do Egito. Porque aquela vara, ela se transformou em cobra. Aquela vara, ele levantava a vara e vinham as pragas. Aquela vara, ele levantou, veio um vento durante toda a noite e o mar vermelho se abriu. Por quê? Porque era
eram as armas de Deus, eram as armas espirituais. São estas armas que nós devemos empunhar para vencer o maligno, para vencer o pecado, para cumprir a missão que Deus nos deu. Moisés recusou ser chamado filho da filha de Faraó, abriu mão da posição, abriu mão da fama, abriu mão das riquezas do Egito. E o escritor aos Hebreus diz que ele tomou o vitupério de Cristo. Ele preferiu a afronta. O que é vitupério? É a afronta, é a censura, é a repreensão. Moisés deixou de ser neto de Faraó, e quando ele chegou para o povo que ele amou e quis libertar, no outro dia o povo chamou de assassino. Você vem aqui, quem é você? Quem é que te constituiu juiz e príncipe sobre nós? Você só é um assassino, porque você matou o egípcio ontem. E quando Moisés se viu descoberto, lá no livro do Êxodo diz que Faraó soube e quis matar Moisés. Moisés teve que fugir. Por quê? Nem o Egito aceitou mais Moisés, que ele tinha recusado, mas Israel também não o aceitou. Diz: quem é você aqui? O que você quer aqui com a gente? Ele teve que ir embora. Ele foi desprezado, ele foi abandonado, ele foi rejeitado. E eu e você, quando abraçamos Jesus, o que Jesus diz? Lá em João 15, versículo 18: se o mundo vos aborrece, sabei que primeiro do que a vós, me aborreceu a mim. E o versículo 20: lembrai-vos da palavra que vos disse: não é o servo maior do que o seu senhor. Se a mim me perseguiram, também perseguirão a vós. A gente aprende que quando a gente começa a fazer a obra de Deus, nós somos rejeitados. E não é só pelo mundo, porque o mundo a gente rejeitou. Assim como Moisés recusou ser filho da filha de Faraó, eu e você recusamos continuar no mundo. Nós abandonamos o mundo, nós deixamos o mundo e aceitamos Jesus. Mas também os nossos irmãos podem nos rejeitar. Os israelitas rejeitaram Jesus. Os israelitas rejeitaram Moisés. E Estevão, que está pregando aqui, morreu apedrejado pelos judeus. Ele também foi rejeitado pelos judeus e o apedrejaram até a morte. Quando nós aceitamos fazer a obra de Deus, nós seremos rejeitados pelo mundo e também pelos irmãos. Mas isso faz parte. Faz parte. Se você está do lado de Jesus, o mundo vai te rejeitar. E às vezes os irmãos vão demorar para te aceitar. Demoraram 40 anos para aceitar Moisés de volta. E aceitaram. Quando Moisés chegou, acompanhado de Arão, ele pôs a vara virou cobra e tal, pôs a mão no peito e tal, transformou água em sangue. Aí todo mundo creu. Creu, mas como diz o italiano, ma non troppo, mas não tanto. Porque quantas vezes a gente não encontra o povo de Israel murmurando contra Moisés? E apesar de todos os sinais que Moisés fez, apertar
tirava o calo do povo, o povo reclamava de Moisés. O povo reclamava de Moisés. O povo reclamava de Moisés. Ele ficou 40 anos no deserto e o povo reclamando de Moisés. Por quê? Porque ele assumiu o vitupério de Cristo. Assuma o vitupério de Cristo. Quando nós aceitamos Jesus, nós ganhamos a salvação, nosso nome é escrito no livro da vida, nós ganhamos paz, nós ganhamos descanso, nós ganhamos o batismo com o Espírito Santo, nós ganhamos cura, mas nós também ganhamos o vitupério. Nós também ganhamos o vitupério. E Jesus não mente para ninguém. Jesus diz assim: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Jesus não engana ninguém. Você vai chegar e vai sentar no trono de Jesus lá no céu. Você vai ter vida eterna. Aliás, você já tem vida eterna. E vai passar lá para o céu e vai viver em glória com Deus para sempre. Mas por enquanto você vai ter o vitupério. E o vitupério é até o dia final. Por causa da murmuração do povo, Moisés um dia perdeu a paciência e por causa disso ele não entrou na terra prometida. Era o vitupério. É o vitupério. Mas bem-aventurado é aquele que escolhe o vitupério de Cristo. Porque é melhor o vitupério de Cristo do que as riquezas do Egito. Se Moisés tivesse se prendido com as riquezas do Egito, ele jamais seria salvo. Ele não teria vencido. Mas ele está na galeria dos heróis da fé, porque, diz o escritor, ele teve por maiores riquezas o vitupério de Cristo do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensa. Moisés nos traz estas lições. Quando você nasceu de novo, você era belo, se tornou belo e diferente. Continue belo e diferente, e você terá coragem de enfrentar o pecado e o mundo. Aproveite todas as oportunidades que Deus te der aqui nesse mundo, porque elas foram criadas para que você possa glorificar a Deus. Moisés foi instruído em toda a ciência dos egípcios, porque ele precisava dessa ciência para libertar o povo, para liderar o povo. Mas não se prenda com as coisas do Egito. No momento certo, você vai ter que abandonar os tesouros do Egito para fazer a vontade de Deus. Você precisa recusar ser chamado filho da filha de Faraó. E quando você fizer isso, use as armas de Deus e não as armas carnais para fazer a obra do Senhor. E saiba que quando você for fazer a obra de Deus, muitas vezes você não vai ser entendido, você vai ser rejeitado até pelos irmãos. Mas assuma o vitupério de Cristo, porque quem é participante das aflições de Cristo vai também desfrutar da glória celestial. Amém.